Hoje vamos falar sobre o processo de torra e saber como que ela interfere diretamente no café que você está tomando. Mas antes de mais nada, se inscreva no meu canal para acompanhar os próximos vídeos sobre o mundo do café. Por que serve o processo de torra do café? O processo de torra do café nada mais libera reações químicas, como a reação de Maillard, por exemplo, e somente através dessas reações, através do processo de torra, é que se libera todo o odor, cheiro, gosto e a doçura do café. Bom, os primeiros processos de torra que a gente se tem notícia foi a partir do século XV. Elas eram panelas revestidas de metal e porcelana. Logo depois foram criadas as primeiras máquinas, efetivamente, que tinham formas de tambores. Até a gente chegar nos dias de hoje, que a gente tem diversas máquinas, diversos tamanhos e que comportam enormes quantidades de volume de grãos de café. E como que funciona o processo de transmissão de calor de uma máquina de torra? A máquina de torra de café, ela trabalha na transmissão de calor que a gente chama de convecção, ou seja, no meu caso aqui, por exemplo, a gente tem o gás que aquece a chama aquece a máquina e a máquina aquecida, o ar quente ele passa entre os grãos de café que seca o máximo possível da sua umidade. Por isso que a gente diz que a torrefação de café nada mais é que um grande secador dos grãos de café. E como que funciona o procedimento de torra na prática? Bom, aqui eu vou passar apenas um panorama geral. Mas não existe uma receita padrão. Existem inúmeras formas de se fazer que vai depender da marca e modelo de torrefador de café que você estiver utilizando, da quantidade de café que você estiver utilizando e até do tipo de café que você for torrar. E que principalmente virá apenas com a prática. Bom, mas aqui eu vou utilizar um parâmetro da máquina que eu comecei a torrar café, que é a Probatino, da marca Probat, que é a maior empresa de torrefação de café do mundo. Bom, depois de ligar a máquina, você vai deixar ela pré-aquecida por 15 minutos, para até estabilizar a temperatura. Depois de pré-aquecida, você vai despejar o café na máquina e depois de despejar do café, o que vai acontecer em seguida é que a máquina ela vai diminuir abruptamente a sua temperatura. Diminuir até chegar ao que a gente chama de turning point. O que é o turning point? Turning point é o momento em que a máquina deixa de cair sua temperatura e é o momento em que ela vai começar a elevar a sua temperatura. E por que o turning point é tão importante? Porque é a partir do turning point que eu vou começar a desenvolver o meu café. Como falei na Probatino, gosto que o café se desenvolva da seguinte maneira. Eu gosto que o café e os grãos aumentem sua temperatura 5 graus a cada 30 segundos. 5 graus a cada 30 segundos. É claro que no início a temperatura vai aumentar muito mais que esses 5 graus. Por isso que no início eu vou colocar uma chama menor até se estabilizar nesses 5 graus em 30 segundos. Se a temperatura chegar a menos que 5 graus, eu vou aumentar a minha chama toda vez que isso acontecer. Até chegar ao momento que a gente chama de momento do crack, que é um estalo que o café dá, que é muito similar a um estalo de pipoca. O momento depois do crack é super importante, que é o momento em que você, o mestre de torra, irá desenvolver o perfil de torra que você quer que chegue a seu cliente. Se você quiser um café mais ácido, você vai deixar a temperatura após o crack um pouquinho mais alta. Se você quer realçar a doçura do grão do seu café, você vai deixar a temperatura um pouquinho mais baixa, num tempo um pouquinho mais prolongado. Se você quiser um café mais intenso, escuro ou até com uma torra queimada, você terá que aguardar aumento do segundo crack. Sim, o café nesse momento vai dar um segundo estalo e que a gente chama de segundo crack. Só lembrando que para café especial a gente não deixa o café chegar no segundo crack. O segundo crack é mais perfil de café extra forte. Bom, aí é só liberar o café, deixar esfriar um pouco e eu recomendo deixar o café em descanso por 8 horas até você poder provar e sentir o resultado na xícara. Durante o processo de torra, é super importante você estar constantemente cheirando o café e analisando a sua cor, principalmente porque a pressão externa e a temperatura influenciam no resultado da torra. Hoje em dia já há torradores super tecnológicos que a gente consegue conectar junto a computadores e softwares em que eles desenvolvem a torra por si só. Mas ainda assim é indispensável a mão humana para criar a receita e estar colocando essa receita dentro do computador. Depois de tudo isso, eu espero que eu tenha conseguido passar uma ideia geral e um panorama para você que esteja querendo começar no ramo de torra de café. Assista os próximos vídeos e tchau!